Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um capítulo do nosso módulo de teoria elementar da Academia de Música Fábio Maca. Então, gente, estamos aqui no nosso nono episódio e hoje a gente vai continuar justamente no nosso último ponto de onde paramos, que foi o assunto de tríades maiores e menores, a formação de acordes, o conceito de acordes, a apresentação do power chord e todas as possibilidades das tríades, né? A gente falou das tríades maiores, menores, diminutas e aumentadas, certo? Então, continuando aqui, vamos hoje abordar o assunto de tétrades, vamos abordar os outros tipos de acordes que não foram abrangidos na aula anterior e vamos cada vez mais nos direcionar para o final do módulo de teoria elementar, de teoria musical elementar, certo? Então, gente, temos que agora prestar muita atenção. Essas últimas aulas eu vou requer, né? Vou requerer que vocês prestem o máximo de atenção possível, porque vamos estar lidando com assuntos um pouquinho mais complicados, que a gente precisa estar muito atento para a formação e construção desses assuntos, né? Até então, a gente viu que a música ela é essencialmente estruturada por intervalos, por distâncias entre uma nota e outra, certo? E esses intervalos é o que faz toda a nossa construção musical. Esses intervalos é justamente tudo aquilo que vai levar para a gente uma possibilidade de compreender melhor a música, a formação dos acordes, a formação das tríades, as formações das tétrades, certo? Vamos lá, gente. Tétrade. A tétrade, de início, ela é um assunto que a gente precisa tomar muito cuidado e muita atenção, porque ela confunde bastante, e além da confusão que ocorre, ela é um assunto que é meio complicado, porque você vai ter muitas possibilidades com essas tétrades. Eu vou falar hoje de 5 tipos de tétrades, ao total vamos trabalhar com esses 5 tipos de tétrades, vamos entender suas relações harmônicas e vamos segmentá-los por tópicos, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, gente, vamos fazer uma leve revisão aqui das tríades, né? A gente sempre tem que, aqui no módulo de teoria musical elementar, a gente sempre vai estar vendo um assunto coligado com outro, é um assunto que vai ter um respaldo, uma referência, uma relação com o anterior. Então, para a gente ter aqui bem fresco na nossa cabeça, tudo que temos aqui, a gente já sabe que as tríades são o quê? É um intervalo de quinta, dividido em duas terças sobrepostas, correto? E a partir dessa noção intervalar, a gente vai aqui criando todos os tipos de intervalos, né? Nós temos o diminuto, que ele é construído em cima da quinta diminuta e duas terças menores, certo? Isso para qualquer tipo de acorde. Vou dar alguns outros exemplos. Eu fiquei muito preso a Dó maior no capítulo anterior, mas esse capítulo a gente vai dar um segmento, uma estruturação melhor, tá? Então a gente vai ver isso aplicado em outras coisas também. Então a gente vai continuar esse assunto de tríades, vamos expandir ele agora para as tétrades e alguns acordes que a gente não viu ainda, alguns acordes alterados que a gente não viu, mas a gente precisa solidificar esse conteúdo, tá? Outro tipo de acorde vai ser o que a gente vai ter, de tríade, que a gente vai ter a quinta aumentada, com um maisinho aqui, e agora dividida em duas terças, respectivas terças maiores. Pronto, duas terças maiores. Exemplo sonoro, né? Quinta diminuta, uma terça menor, depois uma terça menor. Toca absolutamente tudo junto. Dó, mi, sol, mi, nó. Certo? Isso aqui, gente, vai funcionar absolutamente para qualquer tipo de tonalidade. A gente vai ver 3 exemplos já já. Vou aplicar essa estrutura aqui em 3 tonalidades distintas, tá? E aí vamos para os mais simples e mais fáceis, que são a quinta justa, intervalo de quinta justa, dividido em duas terças, a primeira maior e a segunda menor,
a gente vai ter um acorde maior, beleza? E a quinta justa, onde a gente vai ter o inverso, a primeira terça agora sendo menor e a segunda terça sendo maior, a gente vai ser os acordes menores. Então, vou botar aqui em cima de cada um, Dim, ao M, maior e menor, beleza? Gente, isso aqui pode não estar ficando tão bonitinho aqui a parte da grafia, mas o mais importante aqui, além da questão estética, ok? Mas é uma questão também de compreensão. Se a gente estiver conseguindo compreender isso aqui, o mais importante é esse. Beleza, gente? Dim. Tá? Então, nós temos o diminuto, o aumentado, o maior e o menor. Atente-se ao seguinte: percebem sempre como é uma relação de quê? Um intervalo dividido em terças. Um intervalo dividido em terças. Quando a gente for abordar as tétrades, não é muito diferente. A grande questão é que as tétrades, elas têm uma nomenclatura um pouco distintas. Ela tem nomenclaturas um pouquinho diferentes e às vezes a gente acaba confundindo essas coisas, né? A gente se confunde um pouco dentro dessas estruturas das tétrades, das tríades e de tudo mais, tá? Gente, o que que vai acontecer aqui agora? Vamos aplicar isso em três escalas diferentes e vamos ver como isso funciona em três modelos diferentes, não só em Dó maior, para a gente fugir um pouquinho. Vou usar aqui três exemplos, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo que a gente vai trabalhar aqui vai ser o seguinte: vai ser um exemplo escrito a partir de Mi maior, tá? Então vamos fazer primeiro aqui em Mi maior, Fá sustenido, necessidade aqui da gente saber, né, as relações ah, das alterações, né? Sol sustenido, Lá natural, Si natural, Dó sustenido, Ré sustenido e, consequentemente, Mi. Tá, vamos agora fazer as três variantes do Mi aqui. Gente, lembra que eu falei para vocês que a gente sempre pode pensar para além dessa questão de uma quinta dividida em duas terças, uma quinta dividida em duas terças. Para além disso, como é que a gente pode pensar também os acordes, as tríades, de uma forma que também é eficiente? E eu vou correlacionar, eu vou aqui englobar essas duas coisas. É o seguinte, a gente pode pensar nos graus das escalas. Os graus estão aqui paradinhos, a gente às vezes esquece deles, estão ali tanto tempo que a gente já internalizou eles. E essa é a ideia. Eles estão ali porque é uma coisa que a gente sempre tem que estar, ó, constante na nossa cabeça. Os graus são os mesmos, os graus são fixos. Então, as tríades, gente, essencialmente falando, sempre vão ser formadas pelo primeiro grau, pelo terceiro grau e pelo quinto grau. Ou, como muita gente fala, pela tônica mediante e dominante, ou pela tônica terça e quinta, ou primeira, terça e quinta. Todas essas formas de se referir à construção da tríade está certo. E é por isso que a gente precisa praticar bastante os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores. Os conhecimentos em relação aos intervalos maiores e menores, o conhecimento em relação às escalas maiores e menores, ao ciclo de quintas, ao ciclo de quartas, as escalas menores e as escalas maiores, independente de elas serem com sustenido e com bemóis, menores com sustenido ou com bemóis. Por quê, gente? Porque a gente tendo, ó, percebam, eu nunca quero aqui apagar uma forma de obter conhecimento para só prevalecer outra. Eu quero, na verdade, é fazer isso aqui, ó. Imagina, isso aqui é um jeito de achar as tríades, isso aqui é outro jeito. Eu quero juntar esse jeito. Eu quero isso aqui, ó. Eu não quero. Não vai ter atrito. Não vai ter atrito e não vai ter encaixe. Ao contrário, eu quero encaixar. Então, pense o seguinte: você ter esse conhecimento de que é sempre o primeiro, terceiro e quinto grau de qualquer escala para você formar uma tríade é maravilhoso. É ótimo. É muito bom. Só que alinhar este conhecimento
com o conhecimento que as terças, a terça, a quinta e a tônica, né? Três, cinco, é, cada uma delas vão ter particularidades quando a gente abordar a questão da formação ali dos quatro tipos principais de tríades, vai ser o nosso grande diferencial. Vai ser o grande diferencial para alguém que só aprende no sentido de aprendeu, mas decorou. E algumas coisas a gente tem que decorar mesmo, a gente tem que fazer um processo de automação ali, mas eu sempre quero trazer essa automação de uma maneira internalizada, de uma maneira que vocês tentem internalizar esse conceito, para quando você pensar nisso, isso ser óbvio, isso ser claro como água, isso é uma coisa que não vai gerar dúvida, porque na hora que você está tocando, na hora que você está executando, o que que te faz se sentir mal consigo mesmo? A dúvida, gente. É que, meu Deus, eu vou errar uma terça, não sei o que dizer. É a dúvida, então vamos lá. Pronto, primeiro, terceiro e quinto grau. O que que a gente precisa agora para aplicar isso? A gente vai pegar, a gente sempre vai ser Mi, sempre vai ser Sol e sempre vai ser Si, gente. Todas as tríades, elas são compostas pelas mesmas notas, com os mesmos nomes. A grande questão é o sobrenome. Lembra que eu falei isso, que tudo tem um nome e sobrenome? Então, a grande questão é ter o sobrenome, porque a gente vai ter mudança no sobrenome das notas, mas as notas serão as mesmas, os nomes serão os mesmos. Consequentemente, os graus, de uma maneira central, de uma maneira geral, serão os mesmos, certo? Então, eu às vezes posso parecer um pouco meio repetitivo e falar aqui, voltar e voltar, mas isso é justamente para a gente criar um conteúdo mais solidificado, de a gente estar aqui, ó, devagarzinho, vai, volta, vê com calma, não precisa ter afobação, não precisa chegar lá. Não, vamos lá, com calma, gente. Então, olha, primeiro, terceiro e quinto grau. Como eu aplico isso aqui agora, Zag? Ó, uma vez que você já tem o conhecimento dessas alterações, eu escrevi aqui porque a gente precisa trabalhar com Mi maior, mas uma vez que você tem esse conhecimento do ciclo de quintas, ciclo de quartas, você vai ter a noção que sempre vai ser o primeiro, terceiro e o quinto. Tá, Zag? Eu quero fazer. Vamos começar com os mais fáceis, gente? Eu quero fazer o Mi maior. Olha, gente, o Mi maior, ele é essencialmente a tonalidade maior, né? A cifra do Mi maior é só isso aqui, ó. Vamos organizar pelas cifras também. Maior, né? Maior é só a letra E. O menor, que vai ter o M minúsculo. O diminuto, que muitas das vezes é escrito da seguinte forma, ó. É escrito cinco din, né? É o Mzinho com 5 e com o din, né? Ah, e o aumentado, que muitas vezes vai ser representado assim, ó. 5 e o mais. Tá? Então, vamos lá. Eu quero fazer o primeiro. O primeirão, gente, ele é o mais fácil. Por que que esse aqui, ó, ele é o mais fácil, o maior? Porque é simplesmente você tocar a primeira, a terceira e a quinta nota da forma que elas estão naturalmente. Você não tem que mexer em nada. Você não tem que alterar nada. Então você pega aqui, pô, até se você não souber, é só contar, ó, Mi maior. É uma escala que vai de Mi até Mi. Você tem Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Oito notas. Você vai pegar a terceira, você vai pegar a primeira, a terceira e a quinta. Você pega o Mi, Fá, pega o Sol, Lá, pega o Si. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então vai tocar o Mi, vai tocar o Sol, vai tocar o Si. Ah, acabou. Tocou isso aqui? Tocou aqui junto? Mi maior. Simples assim. E se você quiser fazer o joguinho aqui, tirar a prova dos noves, fazer intervalo de quinta, dividir em uma terça maior e depois uma terça menor, vai dar certo. Funciona. Aí, isso aqui sempre vai ser assim, gente. É o primeiro, terceiro e quinto grau de qualquer escala. Você toca os três ali juntos, acabou. Tonalidade maior, acorde maior. Por isso que, voltando mais uma vez, por isso que eu falei que os acordes estão associados a uma escala, estão associados a uma estrutura, estão associados ao quê? A algo maior que é a estrutura diatônica, a escala diatônica, certo? Seja ela maior ou menor. Beleza, gente. Tá. E agora para fazer o menor, Zé? Eu tô com dúvida. Para fazer o menor,
Lembra do terceiro grau? Bota até a exclamação aqui, ó. O terceiro grau, gente, ele é um grau muito importante e um grau muito coringa, porque com a única mudança do terceiro grau, você não precisa mudar mais nenhum, nem o quinto, nem o primeiro. Só com a mudança do terceiro grau, você sai de Mi maior para num passe de mágica Mi menor. Assim, ó, da noite pro dia, da água pro vinho, Mi maior, Mi menor. Acabou. Por isso que o terceiro grau é chamado de mediante. Por isso que o terceiro grau, ele é um dos graus mais importantes. Porque você vê que com a única mudança você faz isso. Zag, por que que isso acontece? Porque quando você diminui, gente, pensa que existe um equilíbrio, né? Existe aqui, ó, daqui até a quinta tem um equilíbrio bonitinho. Você tem a terça que está mais longe da tônica, né? A nota do meio que está mais longe da primeira nota, mas ao mesmo tempo ela está mais próximo da quinta nota. Então, esse equilíbrio aqui é o que gera o acorde maior. Quando eu pego a terça e aproximo ela da tônica, da primeira nota, eu fiz isso aqui, elas ficaram mais próximas. Então, a relação dela vai ser de uma terça menor, de um tom e meio, só que eu afastei ela da quinta. Então, a relação agora dela está de dois tons. Tá uma relação maior. Então, quando eu faço isso, eu crio um acorde maior. Quando eu faço isso, ou seja, automaticamente o que que aconteceu com as terças? Elas estavam aqui e agora elas estão aqui. Elas inverteram, elas trocaram, ó, o que estava aqui vem para cá, né? Vem para cá agora. Então, essa é a primeira coisa a gente se atentar. Mudou aqui a terça, já foi. Então são os mais fáceis, né? O Mi e o Mi menor são os mais fáceis de tocar. Então, Mi maior vai ser Mi Sol Si, Mi Sol sustenido Si, Mi menor, Mi Sol natural Si. Zag, e aqui no caso desse sustenido, eu não teria que jogar um bemol? Você não falou que o bemol é o que diminui? Gente, se vocês estiverem até agora com essa dúvida aqui, não tem o menor problema. Essa dúvida é uma dúvida pertinente o tempo inteiro. Gente, olha, o sustenido, o bemol, funciona assim. Não é que se você tem uma nota com sustenido, se você botar um bemol, ela não desce meio tom. Ela desce dois. Ela desce um tom inteiro. Por quê? Porque pensa comigo, eu tô aqui no Ré sustenido. Se eu jogar aqui o bemol, ele não vai vir pra cá, ele vai vir pra cá, né? Opa, 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 opa. Peraí que eu tava ativo isso aqui sem querer. Eita, eita, peraí. Agora sim. Aqui. Pronto. Agora sim. Perdão, gente. Então, o que que acontece? O que que acontece aqui em relação à tríade e a quinta e a relação de você diminuir meio tom, né? Eu tô aqui no Ré sustenido, aí eu quero vir pro Ré natural. Se eu jogar o bemol, se eu substituir o bemol, o que vai acontecer é o seguinte, gente. Opa, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pera aí. Aqui ele, por algum motivo, deixa eu só corrigir aqui, gente, um minutinho só. Coisa rápida. Ele trocou de volta. Mas como eu estava dizendo, se você só jogar o bemol, você trocar um pelo outro, você não vai estar cancelando a alteração. Você vai estar fazendo um novo tipo de alteração, certo? Então é isso que a gente tem que ter bastante cuidado para não acontecer na hora, tá? Coisa rápida aqui, vocês vão ver que é muito rápido de agitar isso aqui. Mas o ponto o grande ponto aqui é o seguinte. Opa, o grande aqui é o ponto seguinte. Ó, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Ó, que bonitinho. Olha que bonitinho. Um espacinho para cá, um tracinho para lá. É coisa fácil aqui de resolver, né? Não temos nenhum tipo de estresse, nem nada do tipo. Coisa boa. Coisa boa. Pronto. Aqui, vamos lá. Beleza. Então, o que que acontece? Eu tô aqui no Sol, né? Sol natural. Sol sustenido. Se eu botar um bemol no Sol, vai vir pra cá. E não vir pra cá. Zazag, o que que eu faço aqui? Só removo o sustenido. Ou se for na partitura, você vai adicionar o B quadro. Vai adicionar o B quadro, a gente já falou do B quadro várias vezes. Então, tirou ali o sustenido do Sol, o Sol voltou para Sol natural e pronto.
Sol natural, Sol menor. Acabou, já foi. Rapidamente, tá? Zag, e sobre o diminuto e o aumentado? Esse aqui, gente, é mais fácil ainda. Ó, o diminuto, uma vez que a gente já entende como é que o maior e o menor funciona, a gente já viu que o diminuto, ele tem o quê? Ele tem isso aqui em comum com o menor. A primeira terça é menor, só que a segunda terça, no caso, diferente do diminuto, né? Do menor, a segunda terça não é maior, a segunda terça é menor. Então, no caso, o acorde diminuto, ele já subentende que vai ter que ser escrito sobre um acorde menor. Só que a grande diferença do acorde menor, por exemplo, do Mi menor aqui, é que você vai pegar a quinta nota e também diminuir meio tom. Você vai abaixar meio tom. Você vai sair daqui e vai vir para cá. Então vai ser T, Mi, Sol, Si bemol. Então o Si aqui agora, ele ganharia, né? O Si aqui agora, ele vai ganhar o quê? Ele ganharia um bemol. Então a gente anularia esse sustenido aqui, tirando ele, né? A gente cortaria ele aqui e o bemol colocaria aqui em cima do Si. Aí perceba que os graus ainda são o mesmo, né? 1, 3, 5. Só que Mi, Sol natural e Si bemol, a gente tem um Mi diminuto. Ah, Zag, o certo não seria falar Mi menor diminuto? É meio que um pleonasmo, né? Porque quando você fala Mi diminuto, você já entende que ele está menor, né? Que as relações dele estão menor por conta da, do- da, da função, né? Do propósito dele ser diminuto. E o aumentado, gente, é a mesma coisa. O aumentado é a mesma coisa, só que inverso e para o sentido do maior. Você vê que o aumentado ele compartilha a semelhança aqui com o maior do que as duas, a primeira terça é maior, só que no caso do acorde maior, a segunda terça é menor. Porém, a primeira terça dos dois é maior. A segunda terça do aumentado é maior também. Então você sabe que vai ser um acorde maior, só que escrito o quê? Com a quinta nota aumentada. No caso aqui do Si, vai virar um Si sustenido, mesma tecla enarmônica de Dó. Pronto. Então vamos lá. Mi maior, Mi diminuto, Mi diminuto, não, tipo, Mi menor, Mi diminuto e Mi aumentado. Não tem muito segredo, ó. Maior, menor, diminuto, aumentado. Certo? Então já foi, gente. Aprender isso aqui aplica para qualquer escala, para qualquer coisa. Vamos fazer uma outra agora com bemóis. Pode ser? Vamos fazer uma com bemóis aqui? Vamos fazer quem? Vamos fazer uma aqui fácil, né? Pra gente se acostumar. Fá maior. Fá maior tem um bemol, né? Lá no Si. Fá sol, né? Fá sol. Lá. Si. Dó. Si bemol, né? Já sabe. Ré. Mi. E Fá. Pronto. Tudo certinho, gente. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui essa parte e vamos construir a cifra deles aqui, ó, tá? Uma coisa, vamos lá. Então, o que que eu faço? F aqui do maior, o menor aqui, o aumentado, inverter um pouquinho as ordens, né? Aumentado, um mais, e o diminuto. O diminuto também, né? Que às vezes também é representado só com F, com o grauzinho, né? A bolinha. Então, gente, o que que vai acontecer aqui? Tá, Fá maior. Esse é simples, né? Só tocar o Fá, o Lá e o Dó. Você fez isso aqui, Fá maior, não tem que mexer em nada. Só pegar o 1, 3 e o 5. Fá menor, o que é que a gente usa? Mediante, o que é que acontece nela? Meio tom abaixo. Então, aqui de Lá vai virar Lá bemol. Pronto, Fá menor. Já foi, na mesma hora. Aí aqui a gente já otimiza o nosso tempo, já dá o gancho e faz o quê? Fá menor, o diminuto não tem que ser construído sobre a tríade menor. O que é que vai acontecer aqui com Dó? Vai virar Dó bemol. Pronto. Fá diminuto. Já fizemos Fá diminuto, rapidão. E agora, voltamos para o Fá maior.
para a gente fazer o Fá aumentado, que vai ser igual ao Fá maior, só que com a quinta, em vez de ser Dó, vai ser Dó sustenido, porque ela vai subir meio tom. Fá aumentado. Rápido, né? Uma vez que a gente entende, é isso que eu tô falando do processo de internalização. Porque uma vez que a gente entende essas questões, a gente entenda tudo isso, a gente pegou. Uma vez que pegou, gente, acabou, ninguém tira da gente isso aqui. Vira uma coisa nossa, entendeu? E já foi. E aí, só praticar, praticar em outras tonalidades, tá? Vamos fazer uma última aqui, para a gente falar das tétrades. Vai estar bem já esquentadinho aqui, vamos falar das tétrades. Vamos fazer uma tonalidade menor, pode ser? Vamos lá. Vamos fazer um em Si menor, vai. Si menor, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Lá, Si, né? Vamos dar um espaçamento aqui maior entre as notas. Pronto. Gente, aqui como a gente começou na tonalidade menor, se a gente tocar o 1, 3 e o 5, já vai resultar para a gente não mais o maior, justamente o menor. Se eu fizer aqui Si, Ré, Fá sustenido, Si menor. Porque 1, 3 e 5 vai se adaptar. Lembra como eu falei que está profundamente relacionado com a questão da estrutura da escala, de a tônica maior ou menor? Se você faz 1, 3, 5 aqui agora, se você vai por aí, você vai ter ali a quinta justa dividido na primeira terça menor, depois terça maior. Então, o que vai acontecer aqui agora? Se eu quero fazer o Si maior. Em vez de a gente continuar como a gente fazia no maior, que era só descer mediante meio tom, a gente viria para cá, né? Que isso não é o nosso caso. A gente vai fazer o quê? A gente vai subir esse Ré aqui meio tom. Então, esse Ré vai virar Ré sustenido. Si maior. Já foi. Já fizemos aqui Si maior muito tranquilamente, muito rapidamente. Vamos apagar aqui essas cifras e escrever de Si. Então, a gente já fez Si maior e Si menor. Rapidão. Percebe como é uma coisa assim rápida de resolver, que a gente pega uma vez e já foi? Ó, Si menor, já fizemos. Agora a gente vai ter o Si, o diminuto, né? E o Si aumentado. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, Si menor, aí já sabe que o diminuto é construído sobre o menor. Então, você pega aqui o Fá sustenido, desce para o Fá natural. Cancela o sustenido do Fá. Si diminuto. E aí, a gente vai agora para o Si maior. Já sabemos que o Si maior é o Si menor, que a mediante subiu meio tom. Foi aqui de Ré para Ré sustenido. E aí eu quero agora o maior. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse aqui, o Fá sustenido, e aí ele vai. Aí você vai pensar, Zag, vai dar erro, Zag. Você não pode ir para o Sol, porque aí vai ficar o quê? Si, Ré, Sol, que tríade estranha é essa que não é por terças? E aqui, como é que você vai ter que fazer? Gente, aqui a gente vai usar o conceito de aumentar dois semitons, né? Aumentar dois semitons, não, desculpa. Aumentar mais um semitom e uma nota que já está alterada, porque aqui é Fá, aqui vai ser Fá sustenido e aqui vai ser Fá dobrado sustenido. A gente não falou dele até agora, mas ele existe. Vamos representar ele aqui rapidinho. O dobrado sustenido é esse símbolozinho aqui, ó, gente, ó. Dobrado sustenido é um xizinho e o dobrado bemol é um bemol duplo. Então a gente teria que chegar aqui no Fá, tirar esse sustenido e jogar nele um dobrado sustenido, que vai ser a tecla enarmônica de Sol. Vai ter o mesmo som, vai ser no mesmo local, mas não significa que seja a mesma nota, até porque a gente precisa de um Sol, de um Fá e não de um Sol, né? Então isso aqui, opa, é Si aumentado, certo? Eu quis trazer esse exemplo aqui do Si para vocês verem como às vezes a gente vai ter que utilizar essas figuras que são um pouquinho mais estranhas, que a gente não está tão acostumado, mas são para casos realmente bem específicos, né? Gente, pronto. A gente falou aqui, aplicou aqui em três diferentes escalas, em três diferentes tonalidades. Vamos agora falar das tétrades. E aí que vocês vão sentir pouca dificuldade, uma vez que a gente já está nesse embalo aqui. Por quê? Porque a tétrade, gente, as tétrades é o seguinte, eu nem escrevi aqui a cifra aqui dos. Não, do si eu escrevi. Eu digo.
nem escrevi o 5M com o si menor com 5 e com Di, né? Escrevi com outra grafia lá, só com a bolinha. Gente, vamos entender aqui agora o seguinte. O que acontece na tétrade é o seguinte, em vez agora de ser um intervalo de quinta dividida em duas terças sobrepostas, a gente vai dobrar um pouquinho aqui nossa aposta. Na verdade, acho que eu não vou nem precisar apagar aqui agora. A gente vai ter, em vez de ser uma quinta dividida em duas terças sobrepostas, a gente agora vai ter uma sétima dividida em três terças sobrepostas. É por isso que os acordes de tétrade também são chamados de acorde de sétima, que é como se fosse uma tríade com a sétima nota, ou seja, em vez de você parar na quinta nota, você continua por mais três, né? Então, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Vai ser as tétrades vão ser isso. Vamos lá? Então aqui a gente vai ter mais uma terça, mais uma terça, mais uma terça, mais uma terça. E vamos ter mais um tipo de tétrade. É um assunto um pouquinho mais extenso. Olha como tem que se atentar a várias coisas. Então, vamos construir o primeiro tipo de tétrade. A gente vai ter aqui uma sétima, cada uma delas vai ser sétima. Agora é uma sétima dividida em três terças sobrepostas, gente. 7 e 7, né? A grande questão, e aqui a gente vai retomar para Dó maior, para a gente não se confundir muito e ter mais clareza aqui no que vamos trabalhar. A grande questão agora é que os acordes chamados de acordes com sétimas ou tétrades é que eles vão trabalhar com mais uma terça. E essa mais uma terça vai gerar para a gente mais uma possibilidade. Para além das quatro, agora teremos cinco possibilidades de acordes, tá bom? Então, opa, Dó, Ré, Mi, Lá, opa, opa, Fá, e ficou feinho aqui, né? Sol, Lá, opa, Si, e para finalizar, Dó. Massa. Então agora não é só a primeira, a terceira e a quinta que vai ser importante. A sétima nota também se torna importante. Na verdade, bastante importante. Porque agora, gente, a gente vai ter um grande intervalo de sétima. Pensa que eu estou vindo aqui de Dó até Si. E aí eu vou dividir em três terças. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Três terças. Então vamos começar com o primeiro tipo de tríade. Tríade não, o primeiro tipo de tétrade. O primeiro tipo de tétrade, gente, ele é o mais comum, ele é um dos mais utilizados. Ele é aquele que só é chamado só de Dó7, Dó com sétima ou acorde com sétima. Ele vai ser uma junção. Ele vai parecer muito com a tríade maior. Ele vai ser o seguinte: você vai ter a primeira terça é uma terça maior, a primeira terça é uma terça maior, a segunda terça é uma terça menor do Mi para o Sol, e a terceira terça, aí que vai ter o pulo do gato, vai ser uma terça menor também. E nossa sétima, ela vai ser também menor, certo? Nossa sétima, ela vai ser uma sétima menor. O Zoom aqui fez um barulhozinho de notificação, gente. Acho que foi alguma coisa aqui do meu áudio, mas tá tudo certinho. Desculpa aí pelo um barulhozinho, mas não vai interferir na nossa aula, não. Vamos se concentrar aqui. Às vezes o Zoom ele dá uma notificaçãozinha, tá bom? Vamos lá. Então, a sétima aqui, ela também vai ser menor, gente. Então, o que que eu quero dizer com a sétima sendo menor? Como a gente não está mais lidando com intervalo de quinta, a quinta ela não pode ser menor nem maior. A quinta ela só pode ser justa, diminuta e aumentada. Acabou. Só que a sétima é um intervalo que ela não é nem quarta, nem quinta, nem oitava. Então ela pode ser menor, maior, diminuta e aumentada também. Ela pode ser tudo isso com base na quantidade de tons e semitons que ela vai ter. Então, no caso, por exemplo, de Dó até o Si, que acontece? Você tem Dó para Ré tem um tom, Ré para Mi tem mais um tom, Mi para Fá, 2 tons e meio agora, né? Fá para Sol, 3 tons e meio, Sol para Lá, 4 tons e meios, e Lá para Si, 5 tons e meio. Então, uma relação de Dó até o Si é uma relação de sétima, e uma relação de sétima que a gente vai chamar de sétima maior,
porque é uma relação de 7 notas que no total tem 5 tons e meios. Só que para esse primeiro tipo de tetra, a gente não quer a sétima maior. Aqui a gente quer a sétima menor, que é justamente a sétima com 5 tons apenas. De dó para si bemol, a gente vai ter também uma relação de 7 notas, então por isso que é uma sétima, mas a gente vai ter uma relação aqui de dó para si bemol agora, certo? A gente vai ter esse tipo de relação. E aí, nesse tipo de relação, gente, neste adorável tipo de relação, a grande questão aqui, o grande foco vai ser a gente não se perder, porque são várias relações que acontecem, e a gente saber a sonoridade de cada um deles. Então, o Dó com sétimo, ou só representado como C7, né? Ele é muito representado apenas assim, ó, Dó com sétima, ele vai ser todas essas notas aqui que a gente já viu no Dó maior, só que agora com a sétima menor com o Si bemol. E sempre a sétima menor em relação à escala que você tá, gente. Por isso que a gente tem que conhecer as notas das escalas que a gente vai estar trabalhando. E isso é uma coisa que a gente trabalha praticando o ciclo de quartas e ciclo de quintas, para a gente saber quais notas tem dentro de uma tonalidade, dentro de uma escala, se elas são bemóis, se elas são sustenidas, se elas são naturais. No caso aqui de Dó, é tudo tecla branca, tudo natural. Então o Si ele vai ter que ser Si bemol. Então esse aqui é um Dó com sétima. Perceba como ele tem 4 sons, um acorde mais cheio, mais parrudo, certo? Então, o nosso primeiro aqui é o Dó com sétima. O segundo, gente, vai ser o acorde a variante desse aqui, que vai ser terça maior, terça menor e terça maior. E a sétima, consequentemente, maior também. Esse aqui é o famoso acorde com sétima maior. E aí que vem a grande confusão que muita gente se confunde. Na cifra desses acordes, gente, eles são muito parecidos. Só que todo acorde com sétima, todo acorde que tem um 7 lá, C7, D7, E7, F7, B com Bzinho do bemol 7, A com sustenido 7, tudo com 7, subentende sempre que essa sétima, no acorde que é só chamado com sétima, algumas pessoas chamam também de dominante com sétima, a gente não vai entrar muito no detalhe do porquê desse nome agora, né? Por enquanto, porque a gente teria que entrar em relações harmônicas aqui um pouco mais a fundo. Mas, dando um pequeno spoiler, esse nome de acorde dominante com sétima, né, esse aqui, é porque ele é um acorde super tenso que ele resolve em algum lugar. Depois a gente vai ver, né, com o tempo, o porquê dessa resolução, né? Cada coisa em seu tempo, cada coisa em seu momento. Então, todo acorde com sétima, ele subentende que a sétima é menor. Quando você está tocando um acorde com a sétima e você quer deixar claro que essa sétima é maior, você tem que especificar na cífrica que é sétima maior, que é o acorde de sétima maior. Então, por exemplo, isso aqui é um acorde de sétima maior. A gente tem que dizer, proferir sétima maior. Se eu falo só dó com sétima, eu me refiro ao acorde com a sétima menor. É contraintuitivo, né? Porque você pensaria o contrário. Poxa, nas tríades, quando você fala acorde de C, acorde de dó, você já entende que é maior. Quando é menor, aí que eu tenho que especificar. Aí na tétrade inverte, quando o menor já é o normal, é o subentendido, e aí o maior que tem que especificar? Exatamente, gente. Exatamente assim. Tá? Agora a gente vai para o outro acorde aqui, um muito utilizado na nossa música popular brasileira, muito, muito, muito utilizado, que é o seguinte: é o acorde onde a primeira relação de terça. Opa, eu escrevi um 3 aqui de novo, né? Perdão. Acho que eu nem precisava colocar aqui para pagar. Vamos lá. Pronto. Vai ser uma terça menor. A segunda vai ser uma terça maior. E a terceira vai ser uma terça menor. E a sétima vai ser menor também. Esse aqui é o famoso acorde menor com sétima. Ele tem um Mzinho ah, minúsculo, né? E ele tem a sétima. Então, por exemplo, terça menor e terça maior, essas inversões já sabe que é uma tríade menor, dó, dó menor. Agora, dó menor, e agora eu tenho, a partir do sol, eu crio mais uma terça menor, né? Sol para lá, tom, lá para si é tom. Então não pode ser lá para si natural, tem que ser lá para si bemol, para ter uma terça menor. Então, eu vou ter terça maior, terça menor, terça menor, terça maior, terça menor. Toco tudo junto.
Esse é o famoso acorde menor com sétima. Bonito pra caramba, né? Bonito pra caramba. Lembra daquela música da Marisa Monte? É, cheio de acorde menor com sétima. Infinito particular, né? Lindo pra caramba. Ah, então a música é um tipo de sonoridade, né? Pô, Azul de Djavan. A gente vê essa sonoridade do menor com sétima no começo da música. Menor com sétima aqui, só o menor com sétima. Então, esse acorde é sempre chamado de menor com sétima, ou simplesmente menor com sétima, né? Dó menor com sétima. Ah, então, esse é um dos mais utilizados. Agora, gente, a gente vai falar de dois aqui que eles são muito incomuns. Então, antes de eu falar deles, não tão incomuns assim, tem um que é bastante comum, mas tem outro que não é tanto. Vou deixar claro que a grafia da cifra deles às vezes altera, às vezes tem erro, até no próprio Cifra Clube, para eu utilizar ele regularmente, eu já notei que tem cifras às vezes escritas erradas, que é para ser uma cifra, mas é outra. Então a gente vai tomar cuidado. Eu vou tentar representar ele de uma forma aqui mais em relação ao que ele realmente é, a forma que é construído, tá? Mas até então, gente, só essa relação aqui dessas três tipos de tétrades já vai ajudar a gente pra caramba para tocar muita música, para tocar muita coisa. E aí a gente percebe que as tétrades, elas são a extensão das tríades, porque elas são construídas praticamente da mesma forma, só que com uma nova nota, que é o resultante dessa grande intervalo de sétima que as notas estão divididas, né? Você tem aqui sempre essa relação, vai ser dó para mi, as notas sempre serão as mesmas, gente. Mi para sol e sol para si, né? Terça, terça e terça. Um, dois, três, quatro notas, né? Sempre por terças. Bom, então a gente tem que ter essa noção na mente. Sempre vai ser dó, mi, sol, e si. A questão é que essas notas às vezes podem estar alteradas, podem estar modificadas, né? Para a gente fazer, por exemplo, o dó com a sétima, o dó 7, o si tem que estar bemol. O si teria que estar ali com um bemolzinho. Para a gente fazer o dó menor com sétima, é o acorde de dó menor, né? Dó, mi bemol, sol. Lembra que a mediante aqui desce pro mi bemol. E o si continua menor. Agora a gente vai falar de dois tipos de acorde. O primeiro dele, ele é um acorde bem utilizado, ah, porém, ele é um acorde que confunde na sua construção, que é o acorde de diminuto com sétima, ou de sétima diminuto, ou menor com sétima diminuta. Esse acorde, ele tem várias formas de a gente chamar ele. Então, o acorde menor, gente, esse acorde aqui, ele é um acorde complicado de a gente tem que pensar ele com muita calma. Porque o que que acontece? Ele vai ocorrer agora em sétima. Lembra que eu falei que a sétima ela pode ser maior, menor, diminuta e aumentada? Então, ele é um acorde que vai ocorrer dentro da sétima diminuta. A sétima pode ser uma nota diminuta também. Então, aqui a sétima, ela vai ser diminuta. Então, em vez de ser si, vai ser si, não vai ser nem si, nem si bemol, vai ser si, opa, dobrado bemol. Então por isso que ele tá não só menor, ele está diminuto, porque ele desceu muito, ele teve que usar a utilização disso aqui, dos dois bezinhos, que é o dobrado bemol, assim como existe o dobrado sustenido, né, que a gente acabou de ver, que é esse xizinho. Então a sétima aqui vai ficar menor, vai ficar diminuta no caso, e aí as terças vão se comportar da seguinte forma: a gente vai ter uma terça menor, a gente vai ter uma terça menor, uma terça menor também e uma outra terça menor. Caracas, aqui é tudo terça menor? Exatamente, tudo terça menor. Então, menor, menor e menor. Toca tudo junto, acorde de sétima diminuto, ou acorde menor diminuto com sétima, ou acorde de sétima diminuta menor. Tem vários nomes de chamar. Eu já vi a representação desse acorde assim, ó, escrito na cifra. Eu já vi ele ser representado assim, ó. Por exemplo, C, A menor com a quinta
a diminuta, o de em M, né? E com a sétima também diminuta. Se eu não me engano, essa é a grafia dele. Ao final da aula, eu tenho um outro arquivo aqui de aula. Eu mostro para vocês um que eu tenho anotado, que eu não lembro 100% de cabeça. De cabeça é ótimo, né? Mas se eu não me engano, é isso. Deixa eu aqui escrever um pouquinho melhor. Mas essa cifra é representada de várias maneiras. Inclusive já vem sendo representada só com a bolinha também, igual no acorde de tríade, diminuta, né? Então, é representado dessa forma também. A CM, o 5 diminuto e a sétima, e junto com sétima também, para indicar que também vai ter a sétima aqui diminuta, né? E, gente, esse acorde ele é um acorde utilizado, né? Tem muitas músicas que usam ele, às vezes de outra forma, né? A gente ainda vai abordar nas próximas aulas o assunto de inversão de acordes, a gente ainda vai falar um pouco disso, mas ele é considerado, gente, o acorde com o maior nível de tensão sonora que existe, que também tem um local que ele vai resolver. Mas existe uma tensão, né? Absurda nesse acorde. Se o menor com sétima, se o acorde com sétima já é tenso, esse aqui é muito tenso. Ele tem esse som meio vibrante, né? Bem dissonante, na verdade. E ele é um acorde que ele é utilizado, ele não é tão utilizado quanto. Ele é mais utilizado do que o próximo que iremos falar, mas ele é um acorde que ele é um pouquinho chatinho de entender, porque ele precisa que a sétima esteja um tom inteiro abaixo do que normalmente ela está. Porque pensa comigo, em Dó maior, claro, ele está trabalhando aqui dentro do Dó maior. Em Dó maior, a sétima ela é natural. Ela é um si natural. Ela estando menor, significa que ela baixou para o si bemol. Ela estando diminuta, significa que ela baixou muito. Ela foi pro si dobrado bemol, que é a mesma tecla enarmônica de lá, né? Mas não é correto dizer que isso aqui é dó diminuto com sexta, né? Com lá, com a sexta nota, com lá. Não. É um dó ah, com sétima diminuta ou diminuto com sétima. Entendeu, gente? Isso é muito importante. E por último, a gente vai falar do acorde meio diminuto. Esse aqui é super interessante, né? Um meio diminuto. Por que que ele é chamado assim? Primeiro, ele é construído sobre uma sétima menor, uma terça menor, uma terça ah, maior e uma terça. Uma terça menor. Me, me- Eita, que doideira, me perdi aqui rapidinho. Uma terça menor, uma terça maior e a última terça é uma terça menor. Exatamente. Então você tem terça menor, terça maior, terça menor. Percebam que ele parece muito com esse aqui, né? Terça menor, terça maior, terça menor de novo e terça menor, né? Com o menor com sétimo. Só que aqui, gente, vai ter uma leve diferenciadazinha, que vai ser o seguinte. ah, não, me desculpem. Vai ser uma terça menor de novo. Não, não, não. Agora sim, perdão. Terça menor de novo. É muito tipo de tríade e de tétrade. Então, às vezes, normal a gente tem 2 segundinhos se confundir. Porque o que eu tava comentando é, na verdade, o acorde com a sétima. Opa, com a sétima menor. Dó com sétima, dó menor com sétima. O que eu vou falar agora é desse aqui, que é o acorde meio diminuto. Por que que ele é chamado de meio diminuto? Porque só aqui, o quinto grau aqui do Sol tá diminuto. Em vez de estar no Sol natural, ele tá no Sol bemol. Sol, Sol. Só que a sétima não tá diminuta também, no Si dobrado bemol. Ela não perdeu um tom inteiro, ela só perdeu meio tom.
Então ela tá aqui, é um acorde super interessante porque ele tem uma tensão aqui do dó diminuto, só que ele tem essa coisa meio que equilibra com a sétima menor. Então ele é um acorde utilizado também, muito em MPB, né? É, é possível de notar essa sonoridade, né? Então ele é muitas das vezes representado assim, ó, gente, com o C, com um grauzinho cortado para dizer que é incompleto, que está quase tudo diminuto, né? Então, a diferença dele é que ele tem duas terças menores, ah, ele tem uma terça menor, tudo aqui está menor, na verdade, né? Você vai ter uma terça menor, uma terça menor, uma terça menor e uma terça menor, e uma sétima menor, né? Terça menor, terça menor, terça menor e a sétima tá menor também. Perceba como a diferença dele pro diminuto é só que a sétima realmente não diminuiu, não virou diminuta, ela só ficou menor. Se ela diminuísse mais um pouquinho, ela viraria a diminuta, que é essa aqui, com a bolinha, tá? É diferente do menor com sétima. O menor com sétima, você tem terça menor, terça maior, terça menor e terça menor. Então, gente, claro, isso é uma forma de pensar, você tem esses padrões aqui de organizações, de esqueminhas, tá? Mas a real mesmo é que a gente precisa praticar essa noção tocando, exercitando isso em outras tonalidades também, né? Porque os graus sempre vão ser os mesmos, né? Primeiro, terceiro, quinto e sétima, só que as notas vão mudar, né? As notas vão mudar bastante. Então, por exemplo, Dó com sétima, vamos lá, vai ser Dó, Mi, Sol, Si bemol, ou seja, as notas da tríade maior com a sétima meio tom abaixo do que ela tá naturalmente, como a gente tá em Dó maior, o Si é natural, então desce aqui pro Si bemol. Aí agora a gente tem Dó com sétima maior. Todas as notas da tríade maior com a sétima do jeito que ela se encontra na tonalidade, na escala, então natural, si natural. Agora a gente tem o Dó menor com sétima. É a tríade de Dó menor, não muda nada, só que com a sétima meio tom abaixo. Então, Si bemol. Certo? Ah, agora a gente vai ter o ah, diminuto. O diminuto, a gente vai ter o acorde de Dó diminuto aqui, então Dó, Mi bemol, Sol bemol. E a sétima também vai estar diminuta, então ela vai sair do estágio natural dela, descer meio tom aqui para o Si bemol e descer mais meio tom para o Si dobrado bemol, que sim, é a mesma tecla do Lá, é no harmônico de Lá, mas não é a mesma nota, toma cuidado com isso, tá? E vem para cá, e aí Dó com sétima diminuta, ou Dó diminuto com sétima. E aí agora a gente tem o Dó meio diminuto, que é onde a sétima decide não ficar diminuta, fica só menor, e ela permanece aqui no Si bemol. A gente tem isso. E, gente, uma coisinha. Vocês percebem que às vezes eu toco e faço isso aqui. Isso aqui é o arpejo do que eu tô tocando, do acorde que eu tô tocando. O arpejo, gente, basicamente é você pegar o que seria tocado de maneira harmônica, como um acorde, por exemplo, e fazer ele na mesma velocidade que você executar o acorde, só que as notinhas uma por uma. Só que no mesmo tempo de duração que daria a tocar todas juntas. Por exemplo, digamos que eu toco todas juntas assim. Então, nessa mesma quantidade de tempo, eu vou tocar cada uma das notinhas. Isso é um arpejo, né? Ah, ou seja, é a execução de maneira melódica das notas de um acorde, né? Que geralmente são executadas de forma harmônica. Beleza? Então, gente, esses são os nossos 5 tipos de tétrades. Existem outros, mas esses são os nossos 5 principais, mais importantes, mais basilares, mais elementais, tipos de tétrades. Eu sei, é complicadinho, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que olhar com calma, ir voltando aqui no vídeo, o que não foi entendendo, porque realmente é um assunto assim bem complexo de início, né? Por mais que a gente esteja vindo trabalhando bastante para que esse impacto aqui não seja muito grande, a gente tem que tomar esse cuidado, porque de cara, assim, para entender é meio complicado. Às vezes você se bate alguma coisinha ou faz um equívocozinho que nem errar uma vírgula, você erra a conta toda, né? Tem que tomar cuidado com isso. Gente, para além disso, desse assunto das tétrades, que é muito interessante, é muito legal,
a gente tem alguns acordes que são chamados de acordes suspensos. Esses acordes suspensos, vou apagar aqui rapidão, né? Vamos finalizar por enquanto essa parte aqui das tétrades. Então, ó, vou começar a apagar. Ainda vou mostrar uma coisa aqui antes da aula finalizar. Interessante, que vai ser o seguinte, ó. Mas antes de eu falar aqui rapidão do acorde de suspensos, é um acorde simplesmente tranquilo de explicar. Os acordes suspensos são geralmente acordes de tríades, né? Dá para a gente fazer com tétrades também. Mas vamos focar aqui rapidão nas tríades, onde, por exemplo, pegando aqui, vou fazer um acorde de dó, mi, sol, né? Vou fazer o dó, o mi e o sol. E aí o que que acontece? Eles se chamam de suspenso porque a terça nota, né? A terceira nota aqui ela vai ser suspensa, suspendida, né? Segurada, não vai ser tocada e vai ter uma nota que vai entrar no lugar dela. Ou a nossa quarta nota, nosso quarto grau, ou o nosso segundo grau. Então, por exemplo, se eu faço dó, fá e sol, a cifra dele é assim, ó, C, sus, 4. Tá dizendo que é um dó com suspensão na quarta nota. No caso, a terceira nota ficou suspensa na quarta, aqui no fá. E muito provavelmente, na música que isso aparecer, logo após, a terceira nota vai ser tocada ou junto com o acorde inteiro, repetindo, né? A tríade completa com primeiro, terceiro e quinto, ou vai ser tocado sozinho. Opa, assim, ó. Esse tipo de acorde, ele existe justamente para criar um certo som não definido para onde está indo, para onde vai, sem um tipo de resolução, como se estivesse prendendo, segurando algo, para depois, né, pam, pam, liberar. Soltou, né? Tipo assim, para onde isso aqui vai, onde é que tá, e agora deu o relaxamento final, né? ah, Liberou as tensões. E o mesmo pode acontecer com um Dó sus 2, onde a gente suspenderia a terceira nota no local da segunda. Também tem esse efeito, né? Bem. Não sei para onde eu vou, né? Um som meio misterioso, assim. Não é maior, não é menor, não é diminuto, não é aumentado. É meio sem definição, né? E depois resolve. Então ele seria representado como C sus 2, né? Então é um som, é interessantíssimo, né? Como esse tipo de coisa ele acaba aparecendo para gente. É possível fazer isso também em tétrades, né? A gente poderia fazer, por exemplo, assim, com Dó sus 4 com sétima, então seria basicamente um C7 sus 4, onde você tocaria Dó, Fá, Sol, Si bemol, né? E é uma possibilidade, né? Então, os acordes de suspensão, eles são acordes muito, muito simples. Às vezes confunde bastante que tipo de acorde é, por você não ter uma noção muito clara, assim, tipo, tem a quarta nota, tem um Fá, tem um Ré. Meu Deus, por que que tem isso aí? Então, confunde um pouco, às vezes, né? Então, gente, não é nada aqui para ter pânico, não é nada, não é nada aqui para se assustar. É um assunto tranquilo, vocês viram que eu deixo aqui para falar no final, porque ele não é um assunto que confunde muito, né? São acordes chamados de acorde de suspensão ou acordes suspensos, né? Eles vão ter essa relação com o quarto grau ou com o segundo grau. Beleza? E, gente, antes para finalizar aqui, quero mostrar para quem também está estudando com a parte de leitura de partitura e tudo mais, eu vou abrir um novo arquivo aqui, eu vou momentaneamente, rapidamente aqui finalizar essa transmissão. Vou dar um stop share. Vocês vão ver aqui momentaneamente meu rosto, mas é só para bem rapidinho aqui, eu vou trocar o arquivo que eu estou transmitindo. Por que, Zé, que você vai fazer isso? Por que que você vai trocar o arquivo que você está transmitindo? Por um motivo bem simples, bem tranquilo. Vai ser o seguinte: eu quero mostrar para vocês, também escrito na pastura, né? Quero ter essa parte inclusiva também aqui para gente ver o seguinte, como isso também é representado na pastura. Vamos lá? Olha que legal.
Ó, aqui a representação das tríades e das tétrades, né? Que tem muita coisa legal nesse arquivo, inclusive. Vamos lá. Ó, acorde maior, né? Dó, mi, sol. Acorde maior aqui também, com a representação com Mi, então a cifra é C, o E. O menor, a gente bota C e o Mzinho, né? Mi menor aqui também. O acorde diminuto, ele é representado dessa forma, gente. C com o grauzinho, ou C Dim, ou CM com, entre parênteses B5, para dizer que a quinta tá bemol, a quinta tá meio tom abaixo, né? Esse tipo de sonoridade. Aqui a mesma coisa com Mi, né? Mesmo tipo de cifra. E o aumentado acontece do mesmo jeito. Aumentado aqui, Dó aumentado, né? C mais o C ao M. E aqui também. Mi plus ou Mi aumentado. E aqui nos acordes com sétima, a mesma coisa. Dó com sétima, que a gente viu. Aí depois escrevi em outra tonalidade, né? Sol com sétima. Dó com sétima maior. Sol com sétima maior também. Sonoridade é muito parecida, né? Não pode ser, não. É a mesma sonoridade, só muda as notas, né? Dó menor com sétima, a cifra, né? CM7. GM7 aqui, GM minúsculo sétima, certo? Ah, e o tal do acorde meio diminuto, né? Que ele é representado com C a bolinha aqui cortada, ou C, M, 7B5, né? Então ele está dizendo Dó menor com sétima e com a quinta bemol, com a quinta meio tom abaixo. Essa é a cifra do acorde meio diminuto. E aqui é o acorde diminuto, que é com o dobrado bemol. E a cifra, muitas das vezes, dele vai ser representado só dessa forma, C e o grauzinho. E para diferenciar ele do acorde de tríade de diminuto, muitas vezes o diminuto vai ter escrito só C dim ou C M para indicar que é menor e com a quinta é meio tom abaixo, então com bemol. Então a gente tem esses tipos ah, de apresentação, né? Aqui escrito na partitura também. Quem vem lendo e estudando essa parte de leitura e partitura também não vai se sentir perdido, tá bom? Gente, por hora é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Muito obrigado a todos que estão acompanhando até então. É um prazer, né, estar aqui com vocês sempre. E vamos lá, vamos continuar. Estamos aí a 3 aulas, né, de finalizar nosso módulo, de teoria musical elementar. Ao longo dessa jornada a gente já viu muita coisa e a gente ainda vai ver algumas coisas interessantes, tá bom? No mais é isso. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e até a próxima.